Isaías, capítulo 6, versículo 1 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Um clamava em direção ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava. A casa foi cheia com a fumaça. Então eu disse: Pobre de mim, porque estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. Ele encostou-a na minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Também ouvi uma voz do Senhor dizendo: Quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então eu disse: Aqui estou, me envia. Amém? Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você precisa ser tocado por algo essa noite. Mas eu quero dizer para você que Deus só toca pessoas que querem, que desejam, que anseiam. Então eu vou repetir, dizer que você precisa ser tocado por algo essa noite. Você precisa ser tocado por algo. Agora, o processo do texto que lemos de Isaías é um processo muito simples e que, se você for pensar comigo essa noite, você vai perceber que algumas coisas não mudam em nossas vidas, porque talvez nós ainda não tomamos algumas decisões. Então a primeira coisa que acontece é que Isaías, ele primeiro tem que experimentar da morte, o luto, para então começar um processo novo em sua história. E aqui o luto é o luto do primo dele, Uzias, que era rei e era um excelente rei, um rei maravilhoso, um dos melhores reis que Israel já teve. E é por isso que você vai ver Isaías falando que os olhos dele viu 2 coisas. Quando você lê o texto, você vai ver: ai de mim, que sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, e também tenho lábios impuros. E os meus olhos viram 2 coisas. Primeiro, o rei. Segundo, Senhor dos exércitos. Por quê? Por quê? Porque Isaías estava vivendo num reinado do seu primo, que era um excelente rei, maravilhoso, incrível. E segundo, se você for estudar a história do reinado de Uzias, você vai descobrir que Uzias foi um dos reis mais inteligentes que Israel já teve, e que montou e equipou um exército numa época impressionante. Então tinha 2 mensagens que a vida de Uzias representava para Isaías: um excelente rei e um excelente líder de exército.
Então, quando Deus se revela a ele, ele viu o quê? Um rei e o Senhor dos exércitos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. E Ele quer mostrar a você que Ele é aquilo que você está vendo em alguma coisa ou em alguém. Então, se o seu problema hoje, você não está vivendo o propósito do Senhor, porque você, sei lá, é a sua vida financeira, Ele quer se revelar a você como o dono do ouro e da prata. Se o seu problema hoje é questão de familiar, Ele quer se revelar a você como o pai. Se o seu problema é relacionamento, Ele quer se revelar a você como um amigo. Se o seu problema é uma enfermidade, Ele quer se revelar a você como Deus que cura. Porque Deus se revela a nós com aquilo que nós estamos rendidos. Então, Isaías vê, primeira visão dele, um rei e o Senhor dos exércitos, porque isso era a segurança. Irmão, naquela época era uma loucura. Por exemplo, era assim que funcionava. Você mora em Barra de São Francisco. Se Barra de São Francisco não tem um exército melhor do que o de Mantena, o exército de Mantena vem, invade a cidade, leva todo mundo embora cativo, e agora você era escravo. Sua filha vira mulher de um cara que você nunca viu, forçado. Então, era importantíssimo ter um bom rei e um bom exército. Para quê? Para você conseguir viver em paz. Então Deus se revela como um rei e um Senhor dos exércitos. Ok, mas quando isso acontece? Quando a morte, diga comigo, morte faz parte, vamos lá, faz parte do processo de todo mundo que tem um propósito. Todo mundo que tem um propósito vai ter que entender que a morte faz parte do processo. Cara, você não vai conseguir viver o propósito de Deus na sua vida se você não deixar algumas coisas morrerem. Se algumas coisas não morrem, outras não nascem. Se algumas coisas não acontecem, outras também não. Se algumas coisas não perdem o sentido, outras nunca ganham. Nunca. 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 E isso você pode ampliar em todas as áreas da sua vida. Se você está rodeado de amigos que não querem queimar, é só você começar a queimar que você vai ter que morrer para aquele ciclo de amizade. Não tem jeito. Mas se você é uma pessoa que queima e quer se relacionar com pessoas frias, comuns, que não têm propósito, você vai ter que morrer para esse fogo, morrer para essa vida e se tornar um cidadão comum. Então, primeira coisa que nós vamos ter que entender nesse texto é que a morte faz parte do processo para te levar para o propósito. Então, primeira coisa que acontece aí é que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando? Primeiro vem a morte, depois você vai ver. Primeiro você morre, depois você vê. Primeiro você morre, depois você vê. Sabe por que a nossa geração tem pouca visão e pouca experiência com Deus? Porque ela quer ver primeiro para depois morrer. Ela quer ver primeiro para depois viver, colocar em prática. Ela quer ver primeiro para depois saber se está dando certo. Então o processo é o oposto. Primeiro você morre, depois você vê. Primeiro você abre mão, depois você vê. O menino que voltou para casa com 12 cestos cheios de pão e peixe, ele não imaginou que isso iria acontecer. Mas ele teve coragem de abrir mão do que ele tinha. O problema é que a nossa geração prefere morrer com 5 pães e 2 peixinhos do que arriscar isso e voltar para casa com 12 cestos.
Porque nossa mentalidade é uma mentalidade oposta, não é uma mentalidade bíblica. A mentalidade bíblica diz, é melhor dar do que receber. A cultura brasileira diz, é melhor receber do que dar. A mentalidade bíblica fala, morre primeiro, depois você vê. Mas a nossa cultura é, deixa eu ver se tem algum sinal. Irmão, por que crente gosta tanto de sinal? Por quê? Por quê? Que a igreja gosta tanto de sinais. Eu quero ver, eu quero um sinal, eu quero uma testificação, um carimbo, um selo. Quero que Deus assine aqui embaixo. Sabe por quê? Porque nós andamos no evangelho num nível tão raso, que nós temos medo de estar fazendo alguma coisa que não é de Deus. A voz de Deus é algo tão confuso para essa geração, que ela tem medo de não estar escutando a voz certa. Então, o medo, a insegurança, né, de escutar. Irmão, se você não conhece a voz de Deus, você vai precisar sinal, testificação, carimbo, selo, e ainda assim você vai ter medo. Deus mandou, mas eu estou aqui, ó. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, você precisa conhecer a voz de Deus. Você precisa conhecer a voz de Deus, para quando ela falar, você fala, isso aqui eu não negocio porque eu sei de onde veio. Essa direção eu não negocio porque eu sei de onde veio. Essa postura eu não negocio porque eu sei de onde veio. Esse comportamento não tem conversa. Você quer ver uma coisa que eu não negocio com ninguém? Se alguém falar assim, pastor, a partir de hoje você vai precisar cumprir um horário na igreja de não sei quantas horas, e aquele tempo que você passa de manhã lá em sua casa, trancado e adorando a Deus, não vai ter como mais. Onde eu assino para eu ir embora? Onde eu assino? Onde eu assino? Pode arrumar outro. E fica com tudo, não tem problema. Eu não faço questão de parede, mas eu faço questão daquilo que eu vivo dentro do meu quarto. Eu não faço questão de cadeira cheia, cadeira vazia, de som, mas eu faço questão de uma coisa. Eu é que sei o que acontece dentro daquele quartinho. Meu Deus. Eu vou falar para você, se eu não tiver equilíbrio, nem de lá eu saio. Tem dia que não dá vontade nem de sair dali. Você tem que lutar. Agora eu estou variando. Vou no café, sento. Porque sabe de uma coisa, irmão? Você precisa descobrir um lugar. Você precisa descobrir um lugar. Você precisa ter um lugar. Você precisa ter um lugar em Deus que faz você perder o sentido de todas as outras coisas. Se você ainda não descobriu em Deus um lugar que o resto fica abaixo, que você perde a razão, perde o sentido, perde a hora, então você ainda não sabe do que eu estou falando. Se você ainda não descobriu em Deus, um lugar em Deus, que te faz abrir mão de qualquer coisa, então você ainda não está entendendo do que eu estou falando. Eu quero te falar que existe um lugar. Existe um lugar. Existe um lugar para você. Existe um lugar para você ir. Existe um lugar para você frequentar. Existe um lugar para você entrar, que é lá que a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Então, esse homem que vivia no meio de um povo de impuros lábios, e misturou com aquilo, e também o lábio dele era impuro, de repente a morte alcança a sua história, e ele procura um lugar. Ele procurou um lugar, e quando ele chega nesse lugar, ele vê, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Onde? Num alto e sublime trono. A orla da sua veste enchia o templo. E tinha anjos de 6 asas, voando. Com 2 os anjos tampavam. Com 2 os anjos tampavam o olho, com 2 tampavam os pés, e com 2 voavam.
E aí, né, você sabe que eu sou profeta, né? Aí o profeta quer ver uma conexão em tudo, né? Quer achar um significado para tudo. Eu vou falar, existe, deve ter outros, mas a minha interpretação é: eu não sou digno de estar perante Ele e ficar vendo com a minha visão natural, então eu vou tampar. E eu não sou digno de estar perante Ele e deixar com que os meus pés, que pode simbolizar uma caminhada, estejam em evidência. Eu não quero ver mais nada, e eu não quero mais andar para lugar nenhum, porque eu estou perante Ele. É claro que isso é loucura minha, né? Então, quando ele vê essa cena, ele diz que a voz do que os anjos clamavam não era para Deus. Uau! Não era para Deus que os anjos clamavam. Talvez você ache que os anjos estavam clamando para Deus. Não era. Clamava uns para os outros. Diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E sabe o que acontecia com a voz dos que clamavam? Sacudia o templo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso um dia ver uma igreja em algum lugar no mundo, em algum lugar, que reconheça a santidade de Deus no nível de que a sua voz, com a voz do outro, reconhecendo quem Ele é, sacudia o templo. Irmão, os anjos olhavam um para o outro e falavam: Santo, Santo, e a voz do que clamava, ou seja, a voz dos anjos, sacudia o templo. E então Deus responde com fumaça. Os portais se moviam. Quando? Com a glória de Deus? Não. Com os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo. Quem sacode o templo não é a glória de Deus, é quem reconhece o Deus da glória. Quem sacode o templo, quem abala as estruturas, Deus, não é Deus que abala as estruturas, é quem reconhece que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora deixa eu falar uma coisa. Tudo bem que essas paredes, pode ser que a gente começar a clamar hoje, elas não se abalem. Mas existe um templo que precisa ser abalado hoje. E a Bíblia fala que templo é esse. Fala que vós sois templo do Espírito Santo. Por favor, eu queria ver as portas desse templo cair hoje. Eu queria ver o alicerce desse templo se movendo, sair do lugar. As paredes do seu templo trincando hoje. É possível fazer isso para mim? É possível fazer isso? É possível você começar a reconhecer quem Ele é? É possível você reconhecer quem Ele é, para que as estruturas desse templo sejam abaladas? É possível? É possível, porque eu vou falar para você uma coisa. Porque a voz do que clamava, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Sabe o que acontecia? Os umbrais do templo, imagina a janela começando a trincar, as portas, e o templo começando. Ei, irmão, sabe de uma coisa? Isaías não achou que era assombração, porque ele conhecia. Se trincar a parede aqui agora, a primeira coisa que vai um monte de gente fazer é sair correndo, ligar para o bombeiro. Eu vou falar para você uma coisa, meu sonho. Vocês não vê, mas esse forro está trincado de fora a fora. Vocês não vê isso, né? Segredos da igreja. Então eu vou revelar. Esse forro aqui está trincado de fora a fora. Tem uma rachadura, não sei que dia que aconteceu. Mas está trincado. Mas meu sonho é que um dia isso aí rasgasse assim, ó. Pum! Enquanto um monte de gente começasse a correr, sabe o que ia fazer? Santo, 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 Santo. Porque quando a terra
quando homens e mulheres que acreditam no poder sobrenatural de Deus, invoca na terra o poder do alto. Deixa eu te falar uma coisa, os céus interferem. Os céus interferem. Ou você pensa que quando um homem põe as mãos sobre o enfermo e ele é curado, não é os céus interferindo, não é o sobrenatural entrando no natural. E Deus faz o que Ele quiser. E se Ele quiser mandar um recado rachando essa igreja no meio, caindo nas duas bandas, assim, coisa melhor do mundo. Irmãos, tem a pregação melhor do que essa? Vamos falar a verdade? O que aconteceu no núcleo? Os irmãos estavam falando da glória de Deus, a igreja partiu no meio. Sério? Sério? Significa, sabe o que, irmão? Sabe o que significa? Que Deus está aí, hein, mano? Abre seu olho. Ah, irmão, eu estou afim que Deus faça qualquer coisa. Foi uns 4 mil reais essa bateria. Racha no meio, Jesus. Eu compro outra. Mas trinca no meio aqui, de fora a fora, e rasga para nós. Faz alguma coisa. Se o Senhor tiver que mandar um recado, precisar quebrar qualquer coisa aqui, Jesus, fique à vontade. Fique à vontade. Mas eu sei que Deus não se importa mais com esse ar-condicionado. Eu sei que Ele não se importa mais com essa bateria. Eu sei que Ele não se importa mais com essas paredes, com esse forro. Ele não se importa mais com essa acústica, porque o templo que Ele habita hoje é outro. Então, sacode os umbrais do templo essa noite, Senhor. Racha tudo. Quebra. Eu quero ver porta do templo. Se você tiver de dentadura, irmão, cuidado, que pode ser que a porta do templo pode mover hoje. Pode ser. A janelinha do templo, cuidado com a janela do templo, viu, irmão? Segura, põe a cordinha aí. Mas então, vamos lá, voltando. Eu acho que o povo deve falar assim, esse cara não tem juízo. Ontem um amigo meu ligou dos Estados Unidos, né, falou um monte de coisa. Falou assim, estou numa igreja aqui, o pastor é meio doido. Eu falei, glória a Deus, você está na igreja que o pastor é meio doido. O cara faz uns trem igual você. Eu falei, então você está me chamando de doido. Porque uns trem que você vê lá, que você fala lá, é tudo diferente dos outros. Eu falei, irmão, você quer saber de uma coisa? Já tem um monte de gente fazendo o mesmo, vamos fazer o diferente. Alguém tem que ter coragem nesse negócio. Alguém tem que ter coragem nesse negócio. Ô Gil, tem crente demais no bairro de São Francisco, moça? Você acha que Deus ia te trazer de lá para cá para ser mais um crente aqui? Qual é a vantagem disso? Vai não. Seja o cara diferente. Seja diferente. Sabe o que estava acontecendo com esse homem aqui? Ele se tornou um comum. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios e também me tornei um cidadão comum. Cidadão comum. Sabe o que mais me entristece? É ver que na igreja ainda tem pessoas, e muitas delas, que lutam e relutam em serem pessoas comuns. Como que você consegue? Fala. Me fala como que você consegue, irmão, ser um ser humano normal e dizer que serve e tem experiência com Deus sobrenatural. Me fala. Me faz essa matemática que eu não consigo. Não consigo. Você quer me ver louco, estressado? É quando Deus não fala. Fico doidinho. A pior coisa que tem para mim é Deus não falar nada. Pensa no homem de TPM. Tá doido, filho. Deus tem que falar, querido. Quando ele diz o profeta diz assim, olha, esses deuses, ele tem boca, mas não fala. Ele está querendo dizer o contrário. O meu tem boca e gosta de falar. Agora, ele não fala com quem não está afim de ouvir, né? Tem alguém aí? Então, volta, Kleber, volta. Pega o ônibus de novo.
Pega o mesmo avião, você já está trocando de ônibus aí. Volta. Então, Isaías diz assim: eu reconheci. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Eu reconheci. Quando os meus olhos viram, eu reconheci. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ter uma experiência. Você precisa ter uma experiência que vai fazer você reconhecer o seu estado real. Porque deixa eu te dar uma notícia. Não se iluda. Orar por você, jejuar por você, você fazer campanha, você ir na pregação do pastor mais famoso do mundo, do não sei o quê, ir numa conferência, no retiro, no luto não. Não vai te mudar. São ferramentas para te ajudar a mudar. Mas sabe o que vai te mudar? Você reconhecer que você precisa de mudança. Isaías vai para essa onda aí. E ele chega e fala assim: ai de mim, que sou pecador. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E também me tornei um homem de impuros lábios. Ele está falando, o meu pecado é esse. Agora, você quer saber de uma coisa? Enquanto você não reconhece onde você precisa mudar, você nunca muda. Nunca muda. Por isso que a estratégia da religião é te falar o que você gosta, te falar o que te é confortável, e não te fala o que você precisa. Então você passa 50 anos de crente e nunca muda. Mas deixa eu te falar o que te muda. Deixa eu te falar, quando foi que você percebeu que precisava comprar um sapato novo? Quando? Quando? Em alguns casos, no dia que passou raiva, né? Precisamos comprar um sapato novo. Vamos colocar num caso normal, né? Quando que você detecta que o pneu do seu carro precisa urgentemente ser trocado? Quando? Quando você identifica que o que está agora está ruim. Você quer saber quando é que você vai mudar de vida? Quando você identificar o que está ruim na vida que você está vivendo. Fora isso, você vai continuar vivendo a mesma vida e achando que está abafando. E na verdade você está sendo abafado. Então Isaías fala assim, eu sou um miserável. E sabe de uma coisa? Sabe qual é o próximo passo para quem reconhece o seu real estado de vida? Já não está mais com ele a bola. Porque todo mundo que vai para Deus, reconhece Ele, vê Ele e reconhece o seu real estado, Deus fala assim, da agora para frente, filho, fica na sua, que agora é comigo. Vai lá, anjo, pega uma tenaz ali, no fogo, e toca ele. Toca ele. Deixa eu falar uma coisa. Você precisa ser tocado por um fogo que vai mudar quem você é. Interessante é que aquela tenaz tocou exatamente os lábios. Era onde estava o problema, porque o fogo de Deus quer entrar justamente onde está o problema. Onde está o problema? É aí que ele quer entrar. É aí que ele quer tocar. É aí que ele quer marcar a sua história. Agora, você quer saber de uma coisa? O anjo não vai tocar em nenhuma área que você não gritar por ela. Porque você só grita por aquilo que é importante para você. Tem alguém aí? Não, tem alguém aí? Você só grita por aquilo que é importante para você, sabia? Se não é importante, tá bom, beleza, tá jóia. Agora, se é importante, você grita.
Se é importante, você grita. Então grite, porque é naquilo que você grita que o anjo toca. Com fogo do altar, que marca e muda. Então, o próximo processo é que Deus fala assim: ai, ai, o anjo tocou Isaías, o pecado foi removido, a vida está mudada, ok, glória a Deus, aleluia. Aí, é que sou eu, tá, gente? Imagina que Deus assim, e agora, hein, gente? Quem há de ir por nós? Quem nós vamos enviar, meu Deus? Quem será, meu eu? Quem? O homem que teve a sua vida tocada por brasas do altar, ele não consegue ouvir o clamor do coração do Senhor e não responder. Se você não responde é porque você não teve a sua vida tocada por Ele. Posso falar uma coisa para vocês? Nós oramos agora pelo Iago, intercedemos por ele, ok, já falamos a segunda notícia, glória a Deus, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você já parou para pensar quantas pessoas podem estar nesse exato momento vivendo algo semelhante e você, o que acontece dentro dessas quatro paredes nunca te levou até elas? Você não alcança, a sua vida não alcança de ninguém. Deus fala, ai, ai, quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem? É capaz que alguns aqui ainda falem assim, é verdade, quem será, hein, Senhor? Tá difícil, tem tempo, trabalho, não sei o quê, tá complicado. Irmão, o homem que foi tocado, ele responde. Ele responde. Ele responde. Uma mulher que foi tocada, ela responde. Agora, se você não responde, eu questiono que toque você recebeu. Porque eu duvido alguém que foi tocado pela glória de Deus ouvir o coração e o clamor dele e não falar assim, eu estou contigo, Senhor, porque eu sei o que me tocou, eu sei o que o Senhor fez comigo. Agora, se o que o Senhor fez com você não é capaz de te fazer comprar a briga dele, então você viveu alguma experiência emocional, mas você não viveu a experiência com a glória de Deus. Porque Maria Madalena, aquela que o Senhor expulsou 7 demônios da vida dela, quando ele morre, ela vai logo cedo para o túmulo derramar perfume nele. Porque aqueles que foram tocados, aqueles que ele fez alguma coisa, eles não conseguem viver sem fazer algo por ele. Eu não sei como a nossa geração, que pula nas igrejas, que pula nos retiros, que grita nos cultos, que põe foto, que põe pôster, que põe isso, não consegue andar com gente empencada atrás. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo como uma pessoa que cai para o chão afora, que se balança no chão, que faz não sei o quê, não tem alguém querendo te seguir. Eu não entendo. Não é glória de Deus. Não pode ser. Alguém tem que bater na sua porta. Alguém tem que achar o teu telefone. Alguém tem que achar o seu WhatsApp. Alguém tem que achar o seu Facebook. Alguém tem que querer o que você tem. Ou então o que você tem não é tão interessante assim. Não é. 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 Se ninguém quer estar com você onde você está, talvez o que você está representando é muito frágil. É muito frágil. É muito frágil. Vou falar para você a verdade.
E deixa eu falar uma coisa, nós não somos profissionais da área, não. Nós estamos em processo. Mas eu posso falar isso hoje, sabe por quê? Porque hoje, Deus nos deu a graça de pastorear a gente lá no Aracaju, lá em Vitória, lá no Belo Horizonte, lá em São Paulo, lá na Bahia, lá em Pancas. Mas cadê? Tem igreja nesse lugar todo? Não. Só que as pessoas querem ser cuidadas por nós, ainda que a gente nem consegue. Nem consegue. Eles querem fazer uma chamada de vídeo. Ministra na minha vida. Sabe, uma das coisas que eu mais escuto por aí afora é... Hoje mesmo alguém me aconselhou, você precisa fazer um canal no YouTube. A gente precisa receber. Ainda bem que lá fora o pessoal tá com fome. Porque aqui, alguns não estão entendendo o que Deus está querendo fazer. E não tem a ver com a minha pessoa, nem com a pessoa da pastora Adriana. Tem a ver com o que Deus está derramando. Com o que Deus está derramando. Deus está fazendo algo que muitos estão vendo. Muitos estão percebendo. O que você vai fazer aqui, Guilherme? Fala para mim. O que você vai fazer aqui hoje? Vem cá, vem cá. Esse menino veio aqui hoje, sabe para quê? Para receber uma transferência. Ele acredita. Ele acredita. Ele acredita. Então ele montou numa moto. Quantos quilômetros? 200 e sei lá. E de volta 500. 8 horas de viagem. Uau. Não, de hoje, de onde você estava para cá? 40 quilômetros. Vai voltar daqui a pouco de moto, mais 40. Não, daqui lá uns 27 só, pastor. 27, quanto vai dar? Uns 50 quilômetros de moto, estrada de chão. Estrada de chão, de moto. Pegar poeira à noite, porque ele queria uma transferência. E sabe o que eu falei para ele? Você não vai voltar sem receber o que você veio buscar. Não vai. Ele recebeu uma palavra e ele rodou quilômetros para colocar em ordem a vida dele, para hoje vir buscar uma transferência. Você quer que eu te fale uma coisa? Tem um anjo voando com uma brasinha. Tem. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai tocar você. Ele vai tocar você. Porque você quer. Ei, porque você quer. E você quer saber de uma coisa. Nunca mais você vai conseguir ser o mesmo. Nunca mais você vai conseguir ser o mesmo. E quando ele falar assim, quem? Não espere ele nem fechar a boca. Responda, eu vou. Eu vou. Você veio buscar, então você vai levar. Você quer uma unção, então nós liberamos sobre você. Seja a boca de Deus naquela cidade. Seja um profeta. Não negocie. Não tenha medo de ninguém. Não tenha medo de ninguém. Não se curve para homem rico. Não se curve para quem tem dinheiro. Não se curve para quem tem fama. Não se curve para dono disso ou dono daquilo. Você já está curvado perante o Senhor dos senhores. Você não precisa se dobrar para um famoso, para um importante, para um rico, para um fazendeiro, para um prefeito, para um político, porque você já curvou perante ele. E se você veio buscar foi uma transferência, então você vai levar com você. Seu telefone vai tocar, seu interfone vai tocar, as pessoas vão te procurar e você vai derramar sobre elas, porque está sendo derramado sobre você agora. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Sabe uma coisa?
As redes sociais hoje bombaram com a foto e pôster para o Billy Graham. Glória a Deus! Só que eu tenho uma notícia para dar para você. Eu tenho uma notícia para dar para você hoje. Aconteceu com a morte do Billy Graham hoje duas coisas. Uma vaga no céu foi ocupada. E a outra, uma vaga na terra está desocupada. Quem vai assumir? Quem vai assumir? Quem vai assumir? Billy Graham já foi. A vaga dele no céu ele acabou de ocupar. Mas e a dele na terra? Quem vai assumir? Quem vai assumir? Chega de uma igreja que senta para ficar saindo confortável para ir para casa e dormir em paz. Você não tem que ir dormir em paz. Você tem que ir dormir em conflito. Porque a palavra de Deus precisa causar dentro de você. A palavra de Deus tem que transformar você. E um homem e uma mulher em transformação não consegue dormir em paz. Não consegue. Se você quer procurar um lugar para você sair leve, suave, procura uma igreja evangélica. Essa é uma casa apostólica. Essa é uma casa paterna. Aqui você vai ser confrontado a ser um homem melhor, uma mulher melhor. E eu não estou nem aí para o seu dízimo. Eu não estou nem aí para a sua posição social. Eu quero saber a sua posição nele. Nele. Quem você é nele. Porque eu não quero pastorear uma igreja lotada de gente de dinheiro e no final das contas era só mais uma igreja. Era só mais um povo fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas e ouvindo as mesmas coisas. Eu não tenho tempo para isso. Eu quero formar líderes, eu quero formar pastores, eu quero formar missionários, apóstolos, evangelistas, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que vão impactar por onde chegarem. A minha missão é ativar você. A minha missão não é te bajular. Oh, meu Deus, já fazem 13 dias. Amanhã faz 14 dias que eu não recebi uma visita. Para quê? Para eu reclamar da minha esposa, para eu reclamar do meu marido, para eu falar mal do irmão. Vai procurar um serviço. Eu tenho uma transferência para você. Eu quero que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Levanta, levanta, porque Deus está precisando tocar os seus lábios. Nunca mais se comova com a notícia de alguém foi morto, alguém foi ferido, alguém foi baleado, sem que você não se move. Isso é religiosidade. Levanta, levanta e vai colocar para fora o que o Espírito Santo colocou para dentro. Sabe por que os pastores estão tudo suicidando? Um monte de pastor, tudo fosse expressão, um monte de pastor suicidando, em depressão, porque está cuidando de gente que a única coisa que ela faz é dar dinheiro e dar trabalho. Agora eu quero ver um pastor que tem um povo vibrando, apaixonado por Jesus, queimando pela obra de Deus, trabalhando ocupado. Se ele vai precisar de psicólogo ou parrar uma corda e pendurar. Não vai, ainda que esse povo não tenha dinheiro. Porque o que move um pastor não é dinheiro, o que move um pastor é ovelha. É ovelha. É gente que ele fala, Deus tem para você a pessoa agarra o A e vai viver com o A. Agora, vou falar para você uma coisa chata, é você repetir o ano inteiro as mesmas coisas para gente que não se move. Isso cansa, isso estressa, isso mata pastor, isso mata líder. Ainda bem que o nível de mensagem que Deus está mandando nesse lugar desde o ano passado para cá não é muito agradável para esse tipo de gente. Alguns conseguem ficar aí pelas beiradas, mas dificilmente fica.
Mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você quer ser uma outra pessoa, se você quer cumprir um propósito de Deus para a sua vida, eu tenho uma palavra para você. Deus tem um toque de um fogo novo para você hoje. Você não quer, né? Pelo jeito. E é agora. É agora. É agora. Sabe por quê? Porque Deus quer mudar você de posição. Ele quer tirar você da posição de um irmão gospel evangélico, que o máximo que você alcançou na sua vida foi aleluia, glória a Deus, está amarrado, tem misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Você chegou, esse foi o máximo da sua espiritualidade. E Ele quer te colocar numa outra posição. Ele quer tocar você. Ele quer tocar áreas da sua vida que te impede de cumprir o propósito. Naquele dia, Isaías foi tocado. Ele foi tocado com brasas do altar. Com brasas do altar. E ele nunca mais foi o mesmo. É por isso que, mais de 2000 anos depois, eu estou falando dele. Billy Graham ia fazer 100 anos em novembro. E há 100 anos, um senhor com 100 anos, ele morre e o mundo inteiro fala dele. Deixa eu só fazer uma pergunta. Se você morrer hoje, quem vai falar de você? Quem? Sua família? Não é mais do que obrigação. Também se sua família não falar de você na sua morte, aí o trem está pior do que eu imaginava. Porque tem gente depois que morre, fica gente boa até para quem não gostava dele. Eu quero saber essa noite, quem está disposto a gritar? Quem? Ai de mim! Ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos hoje teve uma experiência diferente. Quem está disposto a gritar? Porque Ele quer tocar você. Ele quer tocar você.